se eu aprender inglês, eu vou poder viajar para os Estados Unidos. Ai, se eu pudesse, eu faria um curso de inglês. Nossa, se eu deixar um like nesse vídeo e me inscrever no canal, será que meu dedo vai cair? Não, gente, não vai cair. E esse monte de CCC? Essa construção de frases que utiliza o se como uma condição para alguma coisa acontecer é chamado no inglês de conditional clause. Meio óbvio até, né? Frase condicional. Elas são uma forma de eu falar, então, de ações que aconteceram, que acontecem ou que vão acontecer por conta de uma condição específica. E a gente usa algumas opções de palavras no inglês para fazer essas frases condicionais, mas hoje eu vou aqui só focar no se. S-E, tá, gente? Não é C de letra C. Ou no caso, como a gente está falando no inglês, if. Se você quiser que eu faça um segundo vídeo sobre essas conditional clauses utilizando outras palavras, deixa aí pra mim nos comentários. Então, assiste a vinheta e não vai embora, hein? Hey! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal English for Us! Então vamos lá, tem 5 tipos de conditional clauses que utilizam o if. Porra! Tudo isso? A primeira delas, a mais simples, utiliza os verbos no simple present, ou seja, no presente simples. São frases utilizadas para condições bem gerais, quando você quer apresentar um fato, alguma coisa que acontece sempre, ou que você tem certeza, então por isso elas não têm um tempo diferente. Como no português mesmo, por exemplo, if I watch this video, I know how to use conditional clauses. If I watch this video, I know how to use conditional clauses. Ou seja, se eu assisto esse vídeo, eu sei como utilizar frases condicionais. Assisto, sei. Os dois no presente. Outro exemplo, if I invite her to go out, she gets happy. If I invite her to go out, she gets happy. Se eu convidar ela para sair, ela fica feliz. If he wakes up early, he gets boring. If he wakes up early, he gets boring. Se ele acorda cedo, ele fica chato. Então, como eu falei, os dois verbos vão no presente simples. Millhouse, call me if you need to talk. If you really want to do this, then go home. A segunda forma é quando você tem uma condição que pode acontecer e o resultado caso ela aconteça. Como assim? Não entendi nada. Calma, vamos ver um exemplo no português para facilitar. Se eu for para Disney no ano que vem, eu vou comprar um monte de presentes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. If I go to Disney next year, I will buy a lot of gifts. Então, por aí você já deve ter sacado que essa construção vai utilizar o futuro. E eu posso aplicar tanto o will, como a gente viu nesse exemplo, I will go to Disney, como o going to. Aliás, se você tem dúvida de como funciona para utilizar esses verbos no futuro e no inglês, deixa aí para mim nos comentários que eu faço um vídeo especialmente sobre isso para você. A gente já viu o exemplo para o will, então vamos ver o exemplo para o going to. If my wife arrives on time, if my wife arrives on time, se a minha esposa chegar a tempo, I am going to go, ou então eu posso simplesmente reduzir para I'm gonna go to a fine restaurant with her. Fine nesse caso é de fino, tá, gente? Não de bom. Ou seja, se a minha esposa chegar a tempo, eu vou com ela para um restaurante fino. E esse going to go to, ou seja, going to go to a fine restaurant, não tá errado não, tá? Não é mesmo? O going to é para colocar esse verbo no futuro, e o verbo principal é o go. E aí a gente utiliza o to para se referir aonde ele vai. Going to go to, irá para. And if you don't find it, I'll do whatever you want. If she wants drama, she's gonna get it. E quando você só tem uma hipótese e um resultado provável. O mesmo que o nosso se eu tivesse, se ela vendesse, se nós ficássemos e assim por diante. Nesse caso, a gente vai utilizar o verbo no passado. E geralmente o would e o could. Aliás, eu já falei sobre o uso desses dois, would e could, lá no vídeo que eu fiz sobre modal verbs. E eu vou deixar o link para ele aqui na descrição para você assistir depois que terminar esse vídeo, hein? Por exemplo, então, if I had more time, I would learn, ou então, I could learn how to play the piano. Ou seja, se eu tivesse mais tempo, eu poderia aprender como tocar piano. E você também pode utilizar o modo contínuo do verbo. Ou seja, if I had more time, I would be learning how to play the piano. Se eu tivesse mais tempo, eu estaria aprendendo como tocar o piano. Percebeu como mudou bastante só de eu colocar esse be ali no meio, mais o ing no final do verbo. I would learn, I would be learning. Eu aprenderia, eu estaria aprendendo. Por isso que a gente precisa ter bastante cuidado quando utiliza todas essas opções. She wanted to hurt us, she could have. Could do it if you wanted to. E sabe quando você é distraído e a outra pessoa fala assim: ah, se você tivesse prestado mais atenção, não teria esquecido o que eu te falei. Pois é, eu vivo ouvindo isso da minha esposa. Eu estou sentindo uma treta! Mas como eu falo isso no inglês?
vai ficar assim. A gente utiliza o had e também os modal verbs would, could e might. A gente só adicionou o might, mas a gente já tinha falado do would e do could. Junto com o present perfect. Calma que eu já explico o que significa tudo isso. If you had paid more attention, if you had paid more attention, ou seja, se você tivesse prestado mais atenção, you would not have forgotten what I told you. You would not have forgotten what I told you. Esse have forgotten é o verbo no present perfect. Se você quer que eu faça um vídeo aqui falando especificamente sobre essa conjugação do present perfect, deixa aí para mim nos comentários também. É uma conjugação um pouquinho mais complicadinha, no nível mais avançado do inglês, mas a gente pode explicar aqui para você. Lembrando que esse verbo forget, ele é irregular, então por isso que não é simplesmente adicionar o ed no final dele, tem essa forma diferente aí, que é esse forgotten. Mas então vamos para o exemplo mais simples. If I had listened to you, I could, ou então I might have remembered what I should do. Então remember já é um verbo regular, a gente pode simplesmente adicionar esse ed no final. I could have remembered what I should do. Se eu tivesse te ouvido, eu teria me lembrado do que eu deveria fazer. Mas eu também posso utilizar o Past Perfect Continuous. Tem bastante opção de construção. Só para complicar um pouquinho a nossa vida, né? Já não bastavam todos os CCCs. If I had listened to you, I would have been remembering what to do. I would have been remembering what to do. Esse have been remembering é o Past Perfect Continuous. Seria algo como eu tive estado lembrando. Pra gente no português não tem uma tradução direta, mas seria alguma coisa assim. Essa pode ser um pouquinho mais complicado para você se acostumar e utilizar no dia a dia, mas lembra que é uma referência a algo que aconteceu no passado e que pode influenciar, ou seja, que ainda tem o resultado no presente ou no próprio passado. If you had told anyone that you were going away on a train by yourself across the country, do you know what they would have said? If you had shown up, you might have seen me and Johnny. Por último, eu também posso juntar o passado com o presente na construção de uma mesma frase. Por exemplo, if you had studied more, you would have got a better grade. If you had studied more, you would have got a better grade. Se você tivesse estudado mais, você teria conseguido uma nota melhor. If I'd asked you, would you have come? Eu sei, esse é um assunto bem complexo, mas eu achei importante trazer isso aqui porque é uma coisa que confunde muita gente. Se você ainda não chegou no modo avançado do inglês, continua assistindo os vídeos por aqui que você vai chegar e continuar praticando bastante. Aí você vai entender melhor ainda como utilizar essas construções. Então se você curtiu, deixa aí o seu like, compartilha com um amigo, aquele amigo que está aprendendo inglês, que está precisando melhorar a sua pronúncia. E lembra que toda semana, na segunda-feira, tem vídeo novo por aqui. E tem também os shorts lotados de dicas durante a semana, hein? Assiste eles também porque tem muita dica boa. Então, como você está acostumado, fica por aqui no canal, toma um café, fica à vontade, não vai embora e assiste esses vídeos que eu estou deixando aqui do ladinho para você. See you in the next video!